Pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Luiz Dudu, com aulas sobre conhecimentos pedagógicos, principalmente para você que está se preparando aí para os concursos na área educacional, ok? Nós temos aí editais abertos, o edital do MEC, o edital do município de Novo Gama, também o edital da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e acabou de sair, dia 8/8, o edital para a cidade ocidental, contendo aí cargos para professor pedagogo e também para demais áreas da educação. Então, essa aula vai ser de extremo proveito para você que está se preparando para esses certames. Então, vem comigo, nós vamos trabalhar algumas questões sobre tendências pedagógicas e também filosóficas. Questão 1, inspirado em John Dewey, tem-se um novo pensamento pedagógico internacional. Para essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, as necessidades e interesses dos alunos, enfatizando os processos mentais e habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio social. Estamos nos referindo a qual tendência pedagógica? Pessoal, eu como professor também de ensino superior na área de pedagogia, geralmente eu tenho observado uma extrema dificuldade dos alunos formandos em relação às tendências pedagógicas. E as tendências pedagógicas, nós temos que estudá-las a fundo e compreender qual é o papel dessas tendências na nossa praxis pedagógica. Então, nesse sentido, vamos aqui analisar quais são as tendências que essa questão está pedindo. Então, vamos lá. Tem sim John Dewey. Então, nós temos aqui um representante muito importante. John Dewey, ele é representante da tendência pedagógica liberal, renovada, progressivista. Né? E aí a questão continua, tem-se um novo pensamento pedagógico, o que? Internacional. Para essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, às necessidades e interesses de quem? Dos alunos. Então, o professor deixa de ter aquele caráter e aquela postura de autoridade, e agora o aluno também passa a ser protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Enfatizando o quê? Enfatizando os processos mentais. Então, nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando de positivismo. Positivismo, que é uma ideologia sociológica que surge no século XIX com Augusto Comte e que basicamente ela diz o seguinte: somente a ciência pode produzir verdades. Então, nesse sentido, o positivismo ele trabalha as questões voltadas às habilidades cognitivas, ok? E também a sua adaptação ao meio. Nós temos algumas tendências pedagógicas que nós devemos entender e compreender melhor, que esse campo político e social acaba influenciando também na educação. No próximo esqueminha aí eu vou passar para vocês quais são essas tendências pedagógicas, mas vamos resolver aqui a questão. De qual tendência pedagógica nós estamos falando? Então vamos lá. Letra A, liberal renovada, direcionada não diretiva, liberal tradicional, liberal tecnicista ou progressista libertadora. A letra E está errada, porque progressista é um outro ramo das tendências pedagógicas que tem uma forte influência da filosofia marxista. Liberal tecnicista, ela é voltada para a formação dos alunos para o mercado de trabalho, para o sistema capitalista. Liberal tradicional, ela é anterior à tendência que a gente busca e ela chega ao Brasil a partir de 1549 com os jesuítas. E ela dura até a reforma de Marquês de Pombal, que os expulsa do Brasil durante o final do século XVII. Direcionada não diretiva, ok? Nem existe essa tendência. Então, a nossa alternativa é qual aqui? Nossa alternativa é liberal renovada. Mas faltou uma palavrinha aqui, ó. Faltou uma palavrinha. Isso aqui é questão da própria banca, tá? Faltou a palavra o quê? Renovada progressivista, ou seja, faltou a tendência aí renovada progressivista, ou a palavra progressivista, melhor dizendo. Progressivista de progresso, que vem do positivismo. É só você lembrar do lema da bandeira do nosso país, ordem e progresso. Então é no sentido de que o aluno ele busca o seu progresso a partir das questões educacionais, do meio social, dos conteúdos apresentados em relação ao professor, em relação ao seu ambiente estudantil e assim sucessivamente. Então a alternativa aqui é a letra A, tá? Nosso gabarito aqui é a letra A, liberal renovada. Faltou a palavra progressivista, então isso é uma questão de atenção que nós temos que ter aí no momento da nossa prova, ok?
Bom, nesse sentido, então nós vamos aqui apresentar as tendências pedagógicas para vocês. Ó, uma coisa é termos as teorias do conhecimento. Aí nós temos a teoria construtivista, né, neoconstrutivista, reprodutivista e assim sucessivamente. Essas teorias, a cognitivista também, essas teorias darão origem às tendências pedagógicas, tá? E as tendências pedagógicas brasileiras são essas: a tendência pedagógica tradicional, a renovada progressivista, ou também chamada de progressiva, a renovada não diretiva, tá? Que surge a partir das concepções de Alexander Hill, com a escola de Summerhill, e a tecnicista. No outro lado, nós temos as progressistas, a libertadora, a libertária e quem? A crítico social dos conteúdos, ok? Então, olha só, essas tendências pedagógicas, elas são influências políticas sociais. O que eu quero dizer com isso? No final do século XVIII, início do século XIX, o mundo vai ser atingido por uma série de ideologias, porque nesse período nós temos a Revolução Industrial. Estamos no período moderno, então o mundo está passando por uma série de transformações que são advindas lá do período medieval. Então agora nós deixamos de ter o teocentrismo, que é aquela visão política e econômica concentrada na teologia, concentrada em Deus, e teremos então uma visão mais voltada para as questões modernas, para as questões antropocêntricas. Surge então o iluminismo. Com o iluminismo também surge o cientificismo. E aí a ciência, que é intrinsecamente positivista, vai dizer o seguinte: ó, somente nós podemos produzir verdade. Então nós temos a Revolução Industrial e as suas fases. E a primeira fase da Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial de caráter especificamente têxtil, de caráter acumulativo, ela vai dizer o seguinte: olha, nós temos que preparar as pessoas para o mercado de trabalho, precisamos preparar as pessoas para serem operárias. Com isso surgem então as tendências liberais, que eram voltadas aí para essas questões. Mais especificamente a questão tecnicista aqui. Okay? Mas de início, quando os portugueses chegam ao Brasil, através dos jesuítas, nós temos a tendência tradicional, que é aquela que enfatiza o quê? Que é aquela que enfatiza o papel do professor como um ser absoluto, como detentor de todo conhecimento. Ou seja, um caráter educacional muito religioso. E isso vai perdurar durante o Brasil, inclusive até os dias de hoje, obviamente, mas também muito durante o período colonial, ok? Depois nós temos a renovada progressivista. E a renovada progressivista vai chegar aí o Brasil, influenciada a partir do século, no final do século XVIII, início do século XIX, com as ideias de John Dewey, que diz o seguinte: ó, o aluno também ele pode ser participante das metodologias educacionais. Então, nós vamos buscar o progresso aqui desse aluno a partir das atividades que ele irá fazer. A renovada não diretiva é aquela que enfatiza muito as questões psicológicas, né? O behaviorismo, as questões psicológicas, ok? Então, trabalha muito mais a questão psicológica do aluno, a mentalidade do aluno, do que as questões pedagógicas propriamente dita. E a tecnicista, que é aquela que trabalha no manual, é aquela que trabalha voltada para a formação de pessoas para o mercado de trabalho. Na metade do século XIX, nós temos a ascensão da filosofia marxista, e a filosofia marxista também irá influenciar, obviamente, o campo educacional. O campo educacional, então, passa a ter um caráter progressista. E esse caráter progressista vai influenciar e muito a educação no Brasil, principalmente a partir de 1960, que é quando nós temos o governo de João Goulart, e aí a queda do governo de João Goulart e o início da ditadura militar. Com o início da ditadura militar, vai ser implantado no Brasil a tendência liberal tecnicista. E o tecnicismo, então, vai abarcar praticamente aí todas as escolas no Brasil, todas as metodologias educacionais. E em contrapartida, nós teremos então as tendências progressistas. A libertadora, que é a do Paulo Freire, que todos nós conhecemos, que é aquela que trabalha as questões crítico-emancipatórias. A libertária, que tem uma característica anarquista, de autogestão, ou seja, o aluno ele é protagonista do seu ensino e aprendizagem, o professor agora é apenas um mediador, mas o aluno é que decide o que ele pode ou não aprender, ou ele pode ou não levar para a vida a partir do conhecimento que lhe é apresentado. E a crítica social dos conteúdos, de José Carlos Libânio, que é aquela que critica os currículos
né? E visa fazer com que as questões educacionais sejam mais voltadas às lutas sociais, sejam voltadas à construção cidadã e também emancipatória do aluno. Então, isso aqui é um resumo bem breve sobre as nossas tendências pedagógicas. Vamos para a questão de número 2. E aí, a questão de número 2 é o seguinte: a pedagogia possui diversas linhas de aplicação. Então, olha só, diversas linhas de aplicação, sendo cada uma delas com sua característica definida. E cada escola assume uma dessas linhas e aplica no ensino das crianças e adolescentes. Uma dessas pedagogias é a pedagogia construtivista, que nós temos uma teoria da educação importante. Pedagogia construtivista, que é baseada nos ideais de. O que seria a pedagogia construtivista? O nome já fala. É uma pedagogia voltada para a construção integral do aluno, ou seja, uma pedagogia que visa não apenas as questões de conteúdo, não apenas o professor como sendo detentor de todo o conhecimento, mas o professor que também aprende com o seu aluno, e essa construção de conhecimento ela acontece de forma mútua. Então, quem é o principal nome da pedagogia construtivista? Paulo Freire não, porque Paulo Freire é libertadora. Então, letra A está errado. Letra B, Jean Piaget. Jean Piaget é o principal nome da pedagogia construtivista. John Dewey não, nós estamos falando da renovada progressivista. Carl Rogers não, renovada não diretiva. E Pestalozzi também não, ok? Então, a nossa alternativa aqui correta é a alternativa B, Piaget. Mas se nós substituíssemos aqui nessa questão Piaget por Levi-Vygotsky, também estaria certo, porque Vygotsky também é conhecido como um ideólogo da visão construtivista. Ok? Então, questão 2, alternativa letra B. Vamos para a questão 3. Questão 3, tendências pedagógicas são divididas entre, olha só, os dois grupos que nós temos de divisão aqui. Quem são? Liberais e progressistas. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas e tiveram contribuições sociais e filosóficas de seu tempo. A tendência que defende a função social e política da escola deve ser garantir por meio do trabalho, com conhecimentos sistematizados, a inserção nas escolas, nas classes populares, garantindo as condições para a efetiva participação das lutas sociais. Olha só, essa palavra aqui é importante para a gente poder resolver essa questão, tá bom? Temos inúmeras palavras-chave no comando dessa questão. Prioriza ainda no seu fazer pedagógico o domínio dos conhecimentos científicos. Opa! Construção de habilidades e raciocínio. Estamos falando de qual tendência, então, queridos? Então vamos lá. Quando a gente analisa essa questão, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque no início do comando da questão, ela diz o seguinte: ó, a tendência que defende a função social e política. Então, ó, função social e política, estamos falando de quem? Estamos falando da crítica social dos conteúdos, ok? Mas aqui ela pode nos confundir um pouco quando ela diz o seguinte, ó, deve ser garantida por meio do trabalho com conhecimento sistematizado. Aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai vincular conhecimento sistematizado com currículo e vamos vinculá-lo a quem? A tendência liberal tecnicista. Então, cuidado com ele. Isso aqui é uma questão de interpretação. Pura interpretação e é o cuidado que você tem que ter, ok? Então, obviamente que o tecnicismo está vinculado às questões sistemáticas, principalmente do currículo ali, que é aquele currículo mais vertical. Mas a crítica social dos conteúdos, ela não deixa de levar em consideração os conteúdos sistematizados. Ela não deixa de levar em consideração as habilidades de raciocínio. Ela não deixa de levar em consideração os conhecimentos científicos que são propostas do currículo. Primeiro do currículo crítico e depois do currículo pós-crítico, ok? Nesse sentido, então, nós estamos falando de qual tendência pedagógica? O que caracteriza a tendência pedagógica crítica social dos conteúdos? É aqui, ó, lutas sociais. Essa é a principal característica da tendência pedagógica de José Carlos Libani. Temos aqui também social e política. Então, vamos lá para a nossa resolução. Letra A. Letra A, libertadora não. Libertadora é do Paulo Freire. Tecnicista não. Tá? Renovada não diretiva não. Crítica social dos conteúdos. Se você marcou essa alternativa, você acertou. Acertou e você está mais próximo da sua aprovação com toda certeza. Letra E tradicional também está errada. Então a nossa alternativa aqui é qual? Nossa alternativa aqui é a letra D. Crítica social dos conteúdos, questãozinha bem tranquila,
né? Questãozinha bem marota para que a gente possa ir aquecendo os nossos esquemas mentais. Agora vamos para um outro modelo de questão. Questão de número 4 está aí na tela para você. Analise as tendências pedagógicas segundo o quê? Segundo a perspectiva teórica de Libânio. Então vamos lá. Olha só. Vamos analisar segundo a tendência de quem? De Libânio. Então, se nós estamos falando de Libânio, nós estamos falando de quem, gente? Tendência pedagógica crítica social dos conteúdos. Tendência liberal renovada, que também é conhecida como pragmática, e acentua o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. Sobre o tema, assinale V, verdadeiro, ou assinale o que? F para falso. Então vamos analisar aqui. A escola continua dessa forma a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade, adaptando as necessidades do educando ao meio social. Opa, corretíssimo. Por isso, ela deve imitar a vida. Aqui, ó, essa parte deixa a nossa alternativa errada. Questão 4 deixa aqui a nossa alternativa errada, então nós vamos botar um Fzinho aqui. Por quê? Porque a escola, na visão de José Carlos Libânio, ela não tem que imitar a vida. Porque quando a gente fala de imitar a vida, logo nós associamos esse modelo de educação a quê? Associamos esse modelo de educação à educação colonial, tradicional. E a visão de José Carlos Libânio ela é uma visão crítico-emancipatória, que também está inclusa dentro do campo das pedagogias decoloniais. A pedagogia decolonial tem a função de criticar esses modelos e estruturas coloniais que nós herdamos do período em que os portugueses estavam aqui, da educação religiosa, da educação metódica e da educação vertical. Então, nesse sentido, a primeira afirmativa está errada. Vamos lá para a segunda. Se na tendência liberal tradicional a atividade pedagógica está centrada no professor, tá certo? Certíssimo. Ela está centrada onde? Ela está centrada no professor. Na escola renovada progressivista, defende-se a ideia de aprender o quê? Fazendo. Certo ou errado, galera? Certo ou errado. Renovada progressivista, de progresso. Como que eu vou atingir o meu progresso no campo da educação agora, eu como aluno, que também sou participante da minha educação? Como que eu vou atingir? Eu vou atingir a partir do quê? Do aprender fazendo. Então eu vou aprender fazendo. Então essa alternativa está o quê? Essa alternativa ela está verdadeira. Alternativa verdadeira, ok? Vamos para a terceira afirmativa. Está centrada no aluno, valorizando as tentativas experimentais. Experiência, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, meio social, e etc. Levando em conta os interesses de quem? Do aluno. Essa alternativa está correta, segundo a visão de Libânio, segundo a tendência liberal renovada progressivista, ela também está corretíssima. Então, o nosso gabarito aqui não pode ser A, não pode ser AB e também não pode ser AD. O nosso gabarito aqui é a letra C, falso, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Tá conseguindo acompanhar? Questãozinha tranquila, só basta a gente associar aí com as tendências pedagógicas, ok? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu só passar essa tela para baixo aqui para a gente poder ler a questão. Paulo Freire é o principal autor dessa tendência. Olha só, a questão já está de início te dando aquela dica marota, aquela dica de milhões. Então, olha só, Paulo Freire é o principal autor dessa tendência. Essa pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. Nessa corrente, o papel da escola está baseado na formação da consciência política do discente, para agir e modificar a realidade. Os conteúdos são extraídos por meio de temas geradores, retirados da problematização do cotidiano dos estudantes. Os métodos de ensino são baseados em grupos de discussão e devem promover a vivência de relações efetivas. O professor e aluno são sujeitos do ato do conhecimento. Então, o professor como mediador. A relação é de igual para igual, ó. Ela é horizontal, ela não é vertical. Se ela é vertical, nós estamos falando de qual tendência? Exatamente, tendência pedagógica tradicional. A pedagogia ocorre por meio da troca de experiência em torno da prática social.
Então, assinale a alternativa correta que apresente o nome dessa tendência pedagógica, questão marota, questão entregue, questão de graça. Então, se é Paulo Freire, não é tendência pedagógica progressista, ok? Apesar do progressismo ser um bloco, né? Ele é um dos blocos, né? Tendência liberal e progressista. Mas a tendência que a alternativa está pedindo aqui, ela está inclusa dentro das tendências progressistas, ok? Então, é tendência liberal estruturalista ou não? Obviamente, está errado também, ok? Tendência progressista libertadora, olha só, tendência progressista libertadora, essa é o que? Essa é a nossa alternativa, galera. Essa é a nossa alternativa, correto? Tendência liberal tradicional errado e também a tendência liberal niilista, isso aqui nem existe, tá, galera? Isso aqui, ó, isso aqui nem existe, beleza? Niilismo é uma concepção filosófica lá de Friedrich Nietzsche. Então, a tendência pedagógica que trabalha as questões da crítica emancipatória, das questões sociais, a relação horizontal entre professor e aluno, só pode ser a tendência progressista, o que? Libertadora. De quem, galera? De quem? De quem? De Paulo Freire, ok? Questão marota, questão de graça aí para você, beleza? Então vamos lá, meu povo. Então nós temos aqui outro esqueminha para fazer você entender melhor as questões da pedagogia liberal e também da pedagogia progressista. Então, ó, do lado liberal eu tenho quem? Eu tenho a tradicional. Quais são as suas características? Conteúdos acumulados e repassados como que? Verdade absoluta. Uma característica muito forte de quem, galera? Da educação religiosa, tá? Então nós temos aqui a exemplo de quem? Da educação dos jesuítas, beleza? Renovada progressivista. Atividades são adequadas às etapas de desenvolvimento. Então, nós temos etapas de desenvolvimento que caracterizam nesse modelo de educação o progresso do nosso aluno. O professor não tem aqui mais lugar de privilégio, mas ele continua sendo uma peça fundamental nesse processo. O que é levado em consideração aqui são os processos mentais e as habilidades cognitivas que serão desenvolvidas a partir do quê? Dos conteúdos a serem ministrados. Por isso, então, nós temos uma ideia aqui, uma ideia de progresso, uma ideia de andar para a frente. Quem são os principais ideólogos da renovada progressivista? Maria Montessori, John Dewey, Piaget, Declore, Anísio Teixeira, que inclusive é o cara que vai implantar a partir de 1930 a tendência renovada progressivista no Brasil, Emília Ferreiro, Claparede, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Esses são os principais ideólogos e principais nomes da renovada progressista, ok? Depois nós temos a renovada não diretiva. O nome já está falando, ela é não diretiva. Tá? Então nós temos aqui algumas questões que nós temos que levar em consideração. Vamos lá. Preocupa-se mais com o quê? Com problemas psicológicos. Então, que nós temos questões behavioristas, questões psicológicas, né? E assim sucessivamente. Mais do que com os processos pedagógicos. Então, leva muito em consideração a saúde mental dos alunos, como os alunos são preparados de forma psicológica, de forma mental, para receber aqueles conteúdos. Então, a ênfase é no desenvolvimento das relações humanas do aluno, ok? A ênfase nas relações do desenvolvimento humano. Por isso que na época que nós estudávamos ainda, tinha toda aquela questão da hora cívica, do momento cívico, todos aqueles valores cidadãos que eram considerados e são considerados até hoje valores de cidadania, eram repassados a partir da renovada não diretiva. Aí nós temos a transmissão de conteúdos torna-se secundária. Por que ela torna-se secundária? Porque em primeiro plano estão as questões psicológicas, né? E aí nós temos a autoavaliação. Quem são os principais nomes? O principal nome é o cara que você tem que gravar, é esse aqui, ó. Carl Rogers. Esse é o cara da renovada não diretiva. Tá? Com isso surge também Alexander Neal com a escola de Summerhill lá nos Estados Unidos. Beleza? Tecnicista, modeladora do comportamento humano, mas modeladora do comportamento humano em que sentido? No sentido de preparar o aluno para o mercado de trabalho, ou seja, para a manutenção do status quo. Era uma tendência pedagógica que versava muito sobre a elite, né, sobre a manutenção do status quo, sobre a permanência da elite nos setores dos quais aquelas pessoas privilegiadas nasceram.
né? Então, por isso que é chamado de manutenção do status quo. Os materiais didáticos são instrucionais. Então, aqui nós temos uma referência muito forte aqui a manuais, aos módulos de ensino, ou seja, mais especificamente ao que, galera? Mais especificamente aos livros, né? Aos livros. Então, perceba que ainda hoje, no nosso modelo de educação e na nossa prática pedagógica, nós detemos muitas características, tanto da tradicional, da progressista, da não diretiva e da tecnicista. Quando nós usamos o livro ali como uma verdade absoluta, nós estamos reverberando uma parte da tendência pedagógica tecnicista. Então, ainda que nós tenhamos pressupostos, isso não quer dizer que a nossa prática pedagógica será sempre orientada pelos nossos pressupostos, ok? E aí nós temos quem? Nós temos Skinner como principal ideólogo dessa tendência pedagógica. Por outro lado, nós temos quem? A libertadora do Paulo Freire, e ela questiona concretamente as realidades, por isso que ela também é chamada de crítico emancipatória, e trabalha temas geradores que são extraídos da problematização da vida do educando, trabalhando especificamente a realidade que o educando está inserido. Por isso que quando ele foi fazer aquele processo de alfabetização em Angicos, ele trabalhava com o pessoal mais adulto no processo de alfabetização, palavras que estavam dentro do cotidiano daquelas pessoas. Então, se você é pedreiro, ele pegava palavras lá como trolha, pegava palavras como enxada, né, como tijolo, e ia trabalhando o processo de alfabetização. O método é baseado em quê? O método é baseado no diálogo, né? E a educação ela é problematizadora. O principal ideólogo é quem? Paulo Freire, ok? Libertária, participação grupal e autogestão é a principal característica daqui. Então, os conteúdos são colocados à disposição do aluno, mas não são exigidos. Então, é o aluno que vai decidir quais são os conteúdos, qual conteúdo é de sua preferência. Uma parte da BNCC atual detém essa característica de autogestão, essa característica libertária, vinculada aí às trilhas de aprofundamento, né? Quem são os principais ideólogos? Freinet, Vasquez, Labró, Miguel Gonzalez Arroyo é o principal nome, né? Miguel Gonzalez Arroyo. E aí, crítica social dos conteúdos vivos e concretos, né? Baseado nas lutas sociais, baseado nas questões políticas, né? Então, conteúdos são socialmente adquiridos e também são contextualizados pelo professor. Aqui o professor ele é o quê? O professor é apenas um mediador, o aluno detém o seu papel insubstituível como sendo protagonista da educação. Quais são os nomes? Snyderis, Saviani, Makarenko, ok? É um dos principais nomes aí. José Carlos Libânio, beleza? Lucchese e Carlon. Então aqui nós temos um esqueminha bastante interessante aí que você pode utilizar na resolução da sua prova, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar a última questãozinha aí. Investiga, deixa eu baixar aqui a telinha, vamos lá. Investiga os caminhos percorridos pela inteligência no processo de construção de conhecimento. Diferentes autores, adeptos dessa compreensão da ação educativa, atribuem maior ou menor influência à cultura, à personalidade, à afetividade, ao momento histórico e ao momento social do processo de aprendizagem. Essa característica os distingue em seus aspectos teóricos e práticos. Nesse conjunto, ainda são encontradas as bases teóricas das teorias, okay? Teorias construtivistas. Teoria construtivista está ligada ao quê? Está ligada às questões mentais, né? Também às questões behavioristas e psicológicas, cognitivistas. Então vamos buscar aí qual é a alternativa correta. Concepção pedagógica tradicional? Obviamente que não, né, galera? Errado. Concepção pedagógica cognitivista? Certinho, certinho, certinho. Então aqui nós temos o nosso gabarito, letra B. Concepção pedagógica humanista não está errado, beleza? Concepção pedagógica comportamentalista também está errado, então a nossa alternativa aí é a letra B. Alternativa letra B. E com isso, galera, nós chegamos então ao final, beleza? Chegamos aqui ao final
da nossa aulinha, uma aulinha super rápida, só para aquecer aí os seus esquemas mentais para esses certames que estão chegando, Cidade Ocidental, Novo Gama, MEC, Secretaria de Educação de Minas Gerais, né? No final do ano teremos processo seletivo aí para professor temporário no Distrito Federal, e aí você tem que estar extremamente preparado e vem se preparar com a gente aqui, tá bom? Então, um forte abraço para você, até a próxima aula, aproveite bem esses conhecimentos, vai e vença, porque eu tenho certeza que uma vaga é sua. Forte abraço, até mais.